Pergunte ao doutor. Oferecimento Hospital São José. Completo e inovador para acolher você. Miocore Cardiologia. Seu coração é nossa prioridade. Gastromédica Instituto Castelã. A sua saúde na medida certa. Unicred. Unidos somos Premium. Urque Diagnósticos. Há mais de 30 anos crescendo com saúde. Laboratório Búrigo. Pode confiar. Fábio Cancelier. Clínica Integrada. E Doutor Eduardo Martins. Transplante capilar. Restaurando sua autoestima a cada fio. Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Pergunte ao Doutor, pela RTV Criciúma, canal 19.1 digital, o nosso portal pergunteaodoutor.com.br e também o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor. Nós estamos em nome de Hospital São José, Miocore Cardiologia, Gastromédica Instituto Castelã, Unicred, Urque Diagnósticos, Laboratório Búrigo, Fábio Cancelier, Clínica Integrada e Dr. Eduardo Martins, Transplante Capilar. Você sabia que a tireoide é uma das estruturas mais importantes de todo o organismo humano? Ela é responsável pela produção de hormônios que atuam em vários órgãos do corpo. Afetam desde o nosso humor até o peso, as batidas do coração, o trânsito intestinal, entre muitas outras. Seu funcionamento é tão abrangente que o surgimento de problemas pode ser difícil de detectar, justamente porque as consequências podem nos afetar dos pés à cabeça. Caso você tenha ganhado muito peso repentinamente, teve mudanças bruscas no humor, sente palpitações ou percebeu outros sintomas inespecíficos, há a probabilidade que sua tireoide esteja alterada. Mas afinal, o que é tireoide exatamente e por que ela exige tanta atenção? Esse é o assunto de hoje no programa Pergunte ao Doutor e para falar sobre este assunto, eu tenho o prazer de entrevistá-la novamente, a doutora Fabiola Alves Batista, ela que é médica endocrinologista. Doutora Fabiola, seja bem-vinda mais uma vez ao Pergunte ao Doutor. Muito obrigada, é um prazer, eu que agradeço o convite da gente estar falando desse assunto que eu particularmente gosto bastante, que é a tireoide e as doenças relacionadas à tireoide. Doutora Fabiola, então para começar, o que é a tireoide? Onde fica localizada e qual a sua função? Aguinaldo, a tireoide é uma glândula, tá? Ela tem um formato de uma borboleta, né? Alguns dizem que é um formato de um escudo, e ela fica nessa região anterior do pescoço, assim, vou tentar mostrar rapidamente. A gente tem uma depressãozinha, um buraquinho, vou dizer aqui, entre a clavícula, e é mais ou menos nessa região que a tireoide se situa. Ela, apesar de estar na região cervical anterior, no pescoço, ela não tem nada a ver, por exemplo, com a garganta, uma coisa que as pessoas confundem muito. Não tem nada a ver com a amígdala, né? É uma glândula que ela se projeta anteriormente, ela envolve a traqueia, que é o canal da respiração, então essa seria a localização da tireoide. Doutora Fabiola, e qual a função da tireoide? Bom, a tireoide é uma glândula e a função dela é produzir os hormônios tireoidianos que vão atuar em vários outros órgãos e tendo ações específicas na frequência cardíaca, no metabolismo do colesterol, da queima de energia, no ciclo menstrual, no ritmo intestinal, enfim, tem ações amplas, né, em todo o nosso corpo. Agora, doutora, o que pode acontecer no organismo se a glândula não estiver funcionando de forma correta? Bom, a tireoide ela tem por função a produção de alguns hormônios que talvez o pessoal já tenha ouvido falar, que são os T's, né? Os T3, T4, enfim. Esses hormônios eles vão ter ações específicas em vários órgãos, no coração, no metabolismo, enfim, atuam em várias partes do organismo e tanto o excesso ou a falta de produção desses hormônios vão acarretar sintomas e aí vai variar dependendo do excesso ou da falta do hormônio.
Então, os sintomas mudam bastante, né? Quando a gente tem um excesso de produção hormonal, a gente vai ter sintomas, a gente chama isso de hipertireoidismo, né? Essa produção hormonal vai estar em excesso e a tendência é o organismo ficar num estado como que acelerado, tá? Então, a frequência cardíaca pode acelerar, o metabolismo pode acelerar e pode ocorrer perda de peso, a pessoa pode começar a ter um excesso de sudorese, o intestino pode acelerar e ter um quadro de diarreia. E o contrário, quando existe uma pouca produção, essa produção está inadequada para as necessidades do organismo, a gente chama isso de hipotireoidismo, e os sintomas vão ser quase que o contrário, né? O coração fica batendo uma frequência mais devagar, o metabolismo também, a queima de energia fica baixa, então isso pode... Por isso até um ganho de peso, né, doutora? Exatamente, pode predispor ao ganho de peso ou retenção hídrica, aumento de pressão, aumento de colesterol, tudo começa a acumular, o intestino pode prender, então é mais ou menos assim, grosseiramente seriam esses sintomas, né? Doutora, estudos mostram que as mulheres são mais suscetíveis às doenças da tireoide. Por que isso ocorre, doutora? Bom, talvez um fator perturbador, eu vou dizer assim, seria as mulheres têm estrogênio, obviamente, né? E o estrogênio, ele como que o estradiol, que é o hormônio feminino, ele confunde a tireoide. Ele pode acontecer de causar alguma falha de comunicação, eu vou dizer assim, entre a produção do hormônio tireoidiano, ele pode interferir nessa produção ou nessa sinalização, porque a tireoide ela conversa com outras glândulas, né? Uma delas é a hipófise, que é uma glândula que fica no sistema nervoso central. Então, às vezes, essa sinalização sofre influência pelo hormônio feminino e outras alterações enzimáticas também que possam acontecer, e aí tu pode encontrar, esse é um dos motivos da gente ter uma maior frequência de doenças tireoidianas, né, na mulher. Agora, doutora, me diga uma coisa, ela é diferente do homem, por exemplo? Não quer dizer que o homem não possa ter, né? O funcionamento da glândula é o mesmo. É óbvio que, por exemplo, na parte gonadal, né? A tireoide tem influência tanto na gônada, no caso, testículos no homem e ovários na mulher. Então, na mulher, ela pode interferir no ciclo menstrual, enfim, alterações próprias, né, da função ovariana. Sangramento menstrual, etc. No homem, ela pode interferir desde produção de espermatozoide, mesmo na libido, dando sintomas dependendo do gênero, né? Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. A minha entrevistada de hoje é a médica endocrinologista, a doutora Fabiola Alves Batista. No programa de hoje estamos falando sobre tireoide. Perdeu parte dessa entrevista? Acesse o nosso portal pergunteaodoutor.com.br, o nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor, toda semana uma entrevista inédita para você. E nós estamos aqui na RTV Criciúma, canal 19.1 digital. Rápido intervalo comercial e a gente volta a falar mais sobre esse assunto. O que você vê quando olha para o Hospital São José? Qualidade, tradição e décadas de cuidado com a saúde. Além da experiência, o hospital se diferencia pelo moderno centro cirúrgico, um espaço amplo, seguro e com equipamentos de alta tecnologia para realizar das mais simples até as mais complexas cirurgias, aliado aos melhores profissionais e com sala confortável para a recuperação completa do paciente. Hospital São José, completo e inovador para acolher você. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor e a minha convidada de hoje é a médica endocrinologista, a doutora Fabiola Alves Batista. No programa de hoje estamos falando especificamente sobre tireoide. Doutora Fabiola, como identificar os problemas da tireoide? Quais os sintomas que o paciente apresenta? Bom, não necessariamente a gente vai ter sintomas em primeiro lugar.
E muitos desses sintomas, dependendo se a gente está numa fase inicial do problema, e dependendo do problema, eles podem ser similares a sintomas da nossa rotina, né? Então, por exemplo, o cansaço, quem não se sente cansado, né? Mas quando começa a ser um cansaço desproporcional às suas atividades, por exemplo, isso já pode ser um sinal de alerta. Dependendo do problema da tireoide, a gente pode ter também um quadro de irritabilidade, né? Um cansaço e mais um sintoma de irritabilidade já é um outro alerta. Se eu tiver uma história familiar, que é um fator assim, agravante, digamos assim, né? Eu tenho um risco maior de ter uma doença da tireoide. Se eu apresentar um desses sintomas, também é bom dar uma avaliada no funcionamento da glândula. Algumas outras situações a gente às vezes descobre por terceiros. Por exemplo, uma vizinha, minha mãe, meu pai percebeu que eu tenho uma bolinha na tireoide, está com o pescoço meio grande aqui na frente. Então, às vezes é percebido por uma terceira pessoa e o indivíduo está completamente assintomático. Então, é algo a se prestar atenção, né? Agora, doutor, existe a possibilidade de a pessoa fazer um autoexame? Existe a possibilidade de se fazer um autoexame, sim, né? É um pouquinho diferente da mama, por exemplo, porque a gente não consegue acessar a parte posterior da glândula. Mas dá para fazer o autoexame, sim, se você se posicionar na frente do espelho, com um copinho d'água, porque a gente sempre pede para a pessoa deglutir, porque a tireoide faz um movimento de elevação na região do pescoço, e ele consegue ser mais perceptível, né? Então, você pode fazer o autoexame dessa forma, engole a água e faz o toque nessa região anterior do pescoço. Às vezes não é preciso nem o autoexame, às vezes a pessoa mesmo já percebeu um nódulo, alguma coisa, e isso já é um bom motivo para buscar ajuda, buscar um endocrinologista. Doutora, eu descobri um nódulo na tireoide. O que eu faço, doutor? Bom, primeira coisa, não entrar em pânico, né? Eu acho que diante de um nódulo que supostamente possa ser na tireoide, eu acho que é muito importante procurar um endocrinologista. Eu acho que é o profissional que está mais capacitado para avaliar esse nódulo. O que a gente faz a princípio? A ultrassonografia é uma ferramenta muito importante para a gente avaliar. Por quê? Porque a gente se baseia nas características deste nódulo ao ultrassom e diante da descrição do ultrassom é que a gente vai determinar se aquele nódulo ele é um nódulo suspeito que requer uma investigação maior ou se é um nódulo que permite que se faça só um acompanhamento, né? Dependendo da situação do nó, das características dele no ultrassom, às vezes a gente vai ter que continuar essa investigação e pedir, por exemplo, uma punção ou uma biópsia, né? E aí, dependendo do resultado, a gente vai tendo que aprofundar a investigação. Os exames de função tiberiana, os exames de laboratório, nem sempre vão estar alterados diante da presença de um nódulo. É muito comum, às vezes, a pessoa... mas mês passado, sei lá o quê, eu faço sempre meus exames de tireoide, eles estão normais, e aí agora eu descobri um nódulo. Então, uma coisa é lesão anatômica, ou seja, tem um nódulo na glândula, mas isso não quer dizer que ela esteja funcionando de uma forma alterada. Então, isso pode acontecer, né? Agora, doutora, na grande maioria das vezes, a detecção desse nódulo é através de um exame de ultrassom? Sim, o exame de ultrassom é uma ferramenta muito importante que a gente tem para diagnóstico e caracterização desses nódulos. Existem classificações que assim como a gente tem na mama, né? Eu acho que é o mais comum, assim, a mamografia tem classificações para dizer, não, preste mais atenção nesse nódulo, esse nódulo requer biópsia, isso tudo é baseado em tamanho de nódulo, em circulação, vascularização do nódulo, presença ou não de calcificações. Então, existem categorias de nódulos que requerem uma avaliação melhor, uma abordagem melhor, e outras que vão dizer para a gente, não, fica tranquilo que dá
permite um acompanhamento, e aí a frequência vai ser sempre individualizada, ou anualmente, ou mais frequente, depende da situação, né? Cada caso é um caso, né, Cada caso é um caso, sempre. Bem, doutora Fabiola, comentaste que existe, então, o hipotireoidismo e o hipertireoidismo. Tem algum deles que é mais preocupante? Tem. Geralmente a gente se preocupa mais, claro que todas as duas condições requerem atenção, porque vão ter desdobramentos específicos, mas a princípio o hipertireoidismo, ou seja, o excesso de hormônio tireoidiano, ele é mais preocupante por quê? Porque o excesso do hormônio da tireoide, ele vai agir principalmente sobre a frequência cardíaca. Ele pode levar a quadros de taquiarritmia, ou seja, uma taquicardia, um aumento importante da frequência cardíaca, e isso pode dar um desdobramento, inclusive pode até matar. Eu, infelizmente, já vivi essa situação de pacientes que acabaram evoluindo para um quadro de uma arritmia grave. É muito frequente a gente receber pacientes que vêm do cardiologista, justamente por conta dessa alteração da frequência cardíaca, e o indivíduo não sabe que tem problema na tireoide, busca primeiro o cardiologista, e aí lá então é diagnosticado uma frequência cardíaca acelerada ou até mesmo um ritmo irregular do coração, e aí depois que se faz o diagnóstico do hipertireoidismo, então tratando isso, a tendência é a situação se resolver, mas pode eventualmente evoluir até com óbito. Doutora, e essas alterações têm alguma coisa a ver com a nossa alimentação? Então, na verdade, não existe assim, nenhum alimento especificamente que possa dar problema na tireoide, nem nos proteger e nem causar. Agora, o que existe? Assim, a gente tem se preocupado, é um tema que está sendo muito discutido nos congressos e cada vez mais. Existem substâncias, principalmente substâncias químicas, sintéticas, na nossa rotina, que são muito presentes, principalmente nos alimentos, por exemplo, nos agrotóxicos, no plástico que reveste a maioria das nossas embalagens dos alimentos, né? Isso sim tem preocupado. A gente chama isso de disruptor endócrino, ou seja, são substâncias que vão provocar uma ruptura, uma alteração no funcionamento da glândula tireoide. Talvez o pessoal já tenha ouvido falar em bisfenol, por exemplo, que é uma substância química que está presente nos plásticos, nessas Tupperware, nesses potinhos plásticos que a gente usa de rotina. Esse é um dos motivos que a gente não deve aquecer plástico no micro-ondas. Por quê? Porque essa substância impregna o alimento que está na embalagem, e isso vai passar a gente vai ingerir e vai ser absorvido pelo nosso corpo, podendo levar a alterações na tireoide, alterações na produção, na fertilidade, né, na produção de outros hormônios, inclusive. Existem uma série, é uma lista enorme e assustadora da quantidade de substâncias presentes no nosso dia a dia que podem levar a alterações da função da tireoide. Por exemplo, existe uma substância química que é um anti-chama, né? Ele é muito presente no nosso celular, é o que geralmente dá essa coloração preta, no nosso notebook, no nosso tablet. E essa substância ela é criada para proteger caso haja uma explosão, enfim, não evolua para um pegue-fogo, né? Esse contato que a gente tem já tem uma relação maior com doenças da tireoide, inclusive cânceres de tireoide. Por exemplo, enlatados, né? Dentro existem revestimentos com substâncias que são disruptores endócrinos que também levam. Então, assim, se tu parar para pensar, a gente está numa sinuca, né? Porque tu vai no supermercado, tá cheio desses produtos que são apresentados em embalagens Tetrapac, longa-vida, enfim. Então, essas substâncias que podem ser incorporadas na nossa alimentação e aí sim causar a doença. Não é exatamente assim, eu vou comer a couve, eu vou comer a carne, não. São essas outras substâncias
que vão ser ingeridas inadvertidamente, vamos dizer assim. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. A minha convidada de hoje é a médica endocrinologista, a doutora Fabíola Alves Batista. No programa de hoje estamos falando especificamente sobre tireoide. Perdeu parte dessa entrevista? Acesse o nosso portal pergunteaodoutor.com.br, agora com muito mais conteúdo para você. O nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor, aproveita, vai lá e te inscreve, aciona o sininho. Toda semana tem uma entrevista inédita para você. E nós estamos aqui na RTV Criciúma, canal 19.1 digital. No próximo bloco a gente vai falar do Congresso Latino-Americano de Tireoide, que a doutora Fabíola participou recentemente. A gente já volta. Esse esporte é fantástico para a saúde. O ciclismo melhora o fôlego, reduz colesterol, controla melhor diabetes e hipertensão, não causa impacto articular, melhora o retorno venoso pelo trabalho das panturrilhas, funcionando como um coração auxiliar. É uma forma saudável para emagrecer. Que bom, né? E acima de tudo, proporciona um bem-estar incrível. Agora um conselho: mantenha sua bike com boa sinalização e manutenção para evitar acidentes. E use sempre o capacete. Ô vó, quando que a gente pedala, o que acontece? A nossa saúde e a do planeta andam juntas. Quando a gente forma em odontologia, né, a gente é treinado para ser dentista. Né? Mas quando você sai, a realidade do mercado se torna outra. Eu estava num processo de expansão no consultório e surgiu essa oportunidade de pegar uma linha de crédito do Unicred, e essa linha de crédito também já me passaram algumas informações relacionadas à educação financeira. Então isso foi bem inovador, bem diferente. Quando você tem o conhecimento, você tem confiança naquilo que faz. Né? Então fica mais fácil você expandir, crescer, melhorar seus resultados, enxergar novos horizontes. Venha para a Unicred, aprenda mais sobre educação financeira e construa uma vida mais próspera. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor, e a minha convidada de hoje é a médica endocrinologista, a doutora Fabíola Alves Batista. No programa de hoje estamos falando sobre tireoide, mas a doutora Fabíola participou recentemente em Curitiba do Congresso Latino-Americano de Tireoide. E aí eu te pergunto, doutora Fabíola, quais são as novidades desse congresso em termos de tratamento? O que se ouviu nesse congresso, doutora? Bom, o congresso, em primeiro lugar, não é só exatamente falar sobre tratamentos, mas sim rever conceitos, né? O que a gente vê muito assim, por exemplo, eu falei anteriormente de algumas classificações de como abordar nódulos tireoidianos, né? E uma das coisas que a gente tem, uma das ferramentas que a gente tem usado cada vez mais no auxílio do diagnóstico desses nódulos, na diferenciação entre um nódulo benigno e um nódulo maligno, quando a biópsia não é o suficiente ou gera dúvida, são os testes moleculares, né? Os testes moleculares, eles ainda têm um custo elevado, mas estão cada vez mais próximos da nossa prática e são uma ferramenta assim, importantíssima quando a biópsia não ajuda, não dá um diagnóstico definitivo. A gente lança a mão desses testes moleculares não só para diagnóstico, mas também para definir tratamento, porque dependendo o que é um teste molecular, assim, ele vai, digamos que, dar uma assinatura, né? uma identidade do nódulo. Então, cada nódulo benigno ou cada nódulo maligno, principalmente, ele tem lá um marcador. Então, dependendo desse marcador, ele está mais correlacionado com agressividade, com, por exemplo, diante de um câncer com risco de metástases. Então, a gente usando esses testes moleculares, a gente consegue definir melhor se, por exemplo, não, vai precisar tirar toda a tireoide, não, vamos precisar tirar só uma parte da tireoide, vamos ter que acrescentar algo mais, uma dose de iodo radioativo, que a gente costuma usar, vamos ter que acompanhar esse paciente mais de perto.
E existe também a possibilidade hoje da gente fazer determinados tipos, claro, né, de câncer de tireoide, e dependendo do tamanho, existe uma situação que a gente faz que é a vigilância ativa. Ou seja, dependendo se for um microcarcinoma, e dependendo, claro, sempre isso é uma conversa que você tem com o paciente, é possível fazer só o acompanhamento desse nódulo. E, claro, isso não quer dizer que a pessoa nunca vá se submeter a uma cirurgia, mas permite que a gente faça somente o acompanhamento e se houver alguma mudança do quadro, aí sim a gente retira aquele nódulo. Até porque se observou que microcarcinomas da tireoide, né, que são aqueles menores que 1 centímetro, eles têm um baixo risco de mortalidade e às vezes a gente, sendo muito agressivo, a gente está causando mais prejuízo para a qualidade de vida do paciente do que se a gente mantiver o acompanhamento e observar. Então, é possível a gente fazer isso, né? Claro que sempre de acordo com o paciente. A gente vê também assim, outros tratamentos, né, para esses cânceres mais agressivos. Agora é uma situação contrária. A gente tem a vigilância ativa naqueles casos que tem um comportamento e um prognóstico bom, mas também a gente está vendo agora um pouquinho mais de novas terapêuticas, justamente para aqueles casos mais agressivos, que até há pouco tempo atrás a gente não tinha, então a gente tem, funcionam como quimioterápicos, vamos dizer assim, né? Então esses são as novas abordagens que a gente tem, né? Outra situação também que tem novidade é com relação no caso do hipertireoidismo, existe uma situação que é a oftalmopatia de Graves, que é um problema ocular, talvez alguém já tenha visto, algumas pessoas que têm o bócio, que é aquele crescimento da tireoide, e que tem comprometimento ocular, geralmente o olho é projetado para fora, fica um olho meio arregalado, assim, né? Isso, dependendo do caso, também pode trazer sérios problemas para o paciente, para a visão do paciente. E aí hoje a gente tem também algumas outras opções terapêuticas. É um problema que não é muito fácil de tratar, mas a gente tem alguma ferramenta a mais para tratar esse problema. Bem, doutora, o paciente está em tratamento, né? Diagnosticou ali o problema de tireoide. Qual a periodicidade que ele deve manter junto ao endocrinologista? Certo. Bom, num primeiro momento, às vezes vai requerer mais visitas ao médico, mais exames, porque quando está em fase de diagnóstico ou de ajuste terapêutico, a gente precisa rever as condutas que a gente tem, por exemplo, no caso de hipotireoidismo, onde tu vai introduzir uma levotiroxina, a dose é sempre individualizada, não é igual para todo mundo. Então a gente precisa refazer o exame depois de 40, 60 dias, né? Dependendo do exame físico, olha, descobri um nódulo aqui, né? Então a gente vai definindo essa periodicidade de acordo com a condição clínica. De uma maneira geral, vou dizer assim, a cada 6 meses, eventualmente, o paciente vai ter que ser visto com um intervalo menor, né, com mais frequência, mas o que é muito importante é não deixar de ver, tá? Às vezes a pessoa, não, meu nódulo é benigno, então deixa quieto, tá tudo bem, tô me sentindo bem, para que eu vou lá no médico? Eu vou contar aqui uma situação bem desagradável que eu estou tendo agora, de ter atendido uma paciente que há 20 anos atrás lhe foi orientada a retirar um nódulo, fazer acompanhamento, ela negligenciou isso e hoje ela tem uma metástase de coluna por conta desse nódulo que era maligno e que ela negligenciou, e ele tem metástase além da coluna em vários outros órgãos. Enfim, é uma condição que poderia ter sido abordada de outra forma, ter sido tratada. É óbvio que não é uma situação geral, mas assim é para que as pessoas não negligenciem, tomem atenção ao seu problema e busquem um endocrinologista regularmente, conforme a orientação. Porque quando o paciente sai, a gente diz, eu te recomendo voltar em 6 meses ou em 1 ano, aí há de ser definido. Mas não negligencie, não deixe de voltar em alguma mudança do quadro antes dessa data que foi estabelecida, se reporte ao médico e venha com antecedência.
Muito bem, no programa Pergunte ao Doutor de hoje, eu tive o prazer de conversar novamente com ela, a médica endocrinologista, a doutora Fabiola Alves Batista. Falamos no programa de hoje sobre tireoide. Doutora Fabiola, muito obrigado por ter aceito o nosso convite novamente. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui conversando sobre vários assuntos. A tireoide é um assunto que eu acho de extrema relevância, me agrada muito e estou à disposição para outras conversas como essa. Parabéns, sucesso. É sempre muito bom falar contigo. Obrigada. E o programa Pergunte ao Doutor vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa e outras entrevistas, acesse o nosso portal pergunteaodoutor.com.br, o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor, e nós estamos aqui na RTV Criciúma, canal 19.1 digital. Lembrando sempre que estamos em nome de Hospital São José, Miocore Cardiologia, Gastromédica Instituto Castelã, Unicred, URC Diagnósticos, Laboratório Búrigo, Fábio Cancelier Clínica Integrada e Dr. Eduardo Martins Transplante Capilar. Hoje a gente quer fazer também um agradecimento especial à Andréia, da Ana Terra Café, que sempre é muito gentil com a gente, cede aqui o espaço para a gente estar gravando as nossas entrevistas. Então, obrigado, Andréia, a Andréia e toda a sua equipe. Muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem com mais um Pergunte ao Doutor, o canal direto para a sua saúde. Até lá! Pergunte ao Doutor. Oferecimento Hospital São José. Completo e inovador para acolher você. Miocore Cardiologia. Seu coração é nossa prioridade. Gastromédica Instituto Castelã. A sua saúde na medida certa. Unicred. Unidos somos Premium. URC Diagnósticos. Há mais de 30 anos crescendo com saúde. Laboratório Búrigo. Pode confiar. Fábio Cancelier. Clínica Integrada. E Dr. Eduardo Martins. Transplante Capilar. Restaurando sua autoestima a cada fio.